Olá, está entrando no ar pela TV Escola mais um salto para o futuro. Como pode ser a formação de leitores e de escritores a partir de experiências nas áreas de arte, geografia e ciências? Assuntos do programa de hoje. São nossos convidados o professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Sul, Guilherme Reichwald. A professora da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Elizabeth Aguiar. E a vice-coordenadora do Núcleo de Promoção da Arte e Educação da Universidade de São Paulo, Maria Cristina Rizzi. E é claro que a sua participação é fundamental. 3 professoras em Porto Alegre desenvolvem o projeto O que você tem na cabeça, a partir de imagens, textos e objetos que caracterizam diferentes épocas e culturas. Elas promovem a ligação entre artesanato, história dos objetos do cotidiano, relação do ser humano com o meio ambiente, rituais e mitos. Um trabalho que o Salto para o Futuro mostra agora na reportagem de Naila Oliveira. Tem aluno fazendo arte em Porto Alegre e com a cumplicidade das professoras. É que 3 delas se reuniram para dar vida a um projeto de arte e educação. Da pergunta "O que você tem na cabeça?", surgiram ideias e trabalhos concretos. Ou melhor, trabalhos inspirados no surrealismo, no impressionismo, na religião ou no que mais estava na cabeça de cada aluno. O projeto começou com uma proposta de trabalho, né? A professora chegou na sala de aula e explicou. Daí a gente pegou e a gente topou aceitar fazer o trabalho. Então a gente começou a pesquisar sobre várias culturas e artistas, assim, pintores. Daí ela trazia os livros e a gente pesquisava. E assim foi se formando o trabalho. Nós queríamos partir assim, que os alunos tivessem uma ideia, né, do conhecimento da humanidade, desde a antiguidade aos dias de hoje, né, trabalhando com a parte cultural dos homens, né, com as questões de diferenças culturais e a arte que esse homem produz. Com muita pesquisa e estudo, cada aluno das 3 escolas escolheu um artista ou uma cultura para trabalhar, sempre buscando referências pessoais e descobrindo um pouco mais sobre o mundo. Eu vi num programa de televisão o quadro sobre o Salvador Dalí. Aí eu vim pro colégio e ia fazer sobre outro artista. Aí eu perguntei pra professora se não tinha o Salvador Dalí, né? Daí ela disse que tinha, me deu, comecei a pesquisar e comecei a imaginar o chapéu. Eu sei que ele é um surrealista, né, ele fazia, e ele era, assim, um artista diferente por causa que ele não pintava coisas assim, normais, assim, pessoas, assim, ele pintava sonhos, assim, coisas que ninguém pensava em pintar, ele pintou e foi isso que me chamou a atenção nele. Charles e Luana escolheram fazer chapéus que tivessem relação com as raízes africanas. Charles optou pelas influências religiosas por ser um bandista, e Luana... Eu não fiz como ele fez ali sobre um bandismo, mas eu fiz sobre o artesanato, a pintura, porque eu acho muito interessante as casas que eles pintam, os tapetes, as roupas que eles usam, as miçangas, tudo assim, me chama muita atenção. Nós estamos numa época de grande importância da leitura da cultura visual, né? Então as imagens estão perpassando todo o dia a dia, né, dos nossos alunos, das pessoas, e é um outro espaço, né, de alfabetização que se precisa, né? As imagens nós enxergamos, mas muitas vezes não decodificamos o que estamos vendo, né? Então, no momento em que o aluno lê a imagem, né, isso facilita também a leitura em outras formas de expressão. Isso abre um monte de portas para eles, né? Então a gente insiste muito nessa questão da leitura, porque a gente que lê sabe da importância, né? E para ter ideias, né? Como é que uma pessoa vai ter ideias se ela não lê, se ela não vê imagens? Então, a partir do projeto, inclusive, a gente já trabalhava com muitas imagens em sala de aula. Mas a partir do projeto, a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a buscar mais imagens, inclusive olhar livro infantil. Neste encontro, a professora e os alunos da Escola Municipal Hildo Meneghetti recebem os colegas das outras 2 escolas que participam do projeto. E alguns alunos ainda estão dando o retoque final na sua obra. Eu li revistas que a professora trouxe para a escola. Aí eu tive a conclusão de fazer esse chapéu, que é sobre as mulheres que tinham argola nos pescoços. A maior diferença que se nota é o espírito crítico que o aluno adquire. Mostrou que eu tenho muita coisa dentro da minha cabeça.
A professora Elizabeth e professor Guilherme integram o núcleo, fazem parte do núcleo de integração Universidade-Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse núcleo tem relação com essa atividade dessa escola, com esse projeto dessa escola. Eu gostaria que a professora Elizabeth falasse um pouco mais desse projeto, a senhora que conhece bem como é que foi desenvolvida essa história lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, que eu considero esse projeto um projeto extremamente bem sucedido em relação a esses aspectos da leitura e da escrita. Eu diria que ele é bem sucedido em função de duas questões, porque eles fazem diferentes leituras, né, usando diferentes elementos para ler e, ao mesmo tempo, diferentes escritas. Porque eles também escreveram textos, assim, textos bem convencionais e fazem toda uma interpretação em cima de uma produção plástica de excelente qualidade. Acho também muito bem sucedido, assim, no enfoque dado pelas professoras, que até ampliaram a proposta inicial, a formação inicial que elas tiveram há muito tempo atrás, até o ano de 96, quando elas trabalhavam mais, de maneira mais próxima da universidade. Elas ampliam na medida em que elas trabalham assim, diferenças culturais, né? Então são diferentes culturas em diferentes tempos, em diferentes lugares, ampliando os seus próprios repertórios ao mesmo tempo que ampliam os dos seus alunos. E eu considero esses elementos assim, elementos que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, em todos os enfoques dados dentro da escola, seja essa escola da periferia, pública, municipal, que atende a esses alunos. Eu acho que seria assim, o grande enfoque da educação nacional. Professora Cristina, a professora Elizabeth já deu alguns exemplos, né, dessa nova ensino da arte dentro da escola, né? Agora a senhora poderia falar um pouco mais o que diferencia essa proposta, essa nova proposta de ensinar arte do que vinha se fazendo há algum tempo e ainda algumas escolas ainda se faz nessa área do conhecimento? Com o maior prazer, Bárbara. Em primeiro lugar, queria parabenizar o pessoal do projeto pelos dois que estão aqui presentes, que foi assim uma delícia poder assistir esse vídeo. Eu vou pegar esse gancho que você me deu para colocar uma coisa. Eu tenho aqui uma pequena colcha de retalhos, não é, de ideias e sensações que esse vídeo trouxe para mim. E uma delas foi exatamente um antigo conceito, não é, do ensino da arte, que vigorou por um bom período no meio do século passado, aquele nosso século XX, que dizia o seguinte: o importante é o processo e não o produto. Então isso foi motivo de muita discussão no ensino da arte, né? A atenção centrada no processo do aluno e a finalização dele sendo até deixada de lado. E o que a gente viu nesse vídeo foi exatamente a importância do processo, lógico, no projeto, e a belíssima qualidade de todos os produtos. Não é encantador aquilo que a gente viu. Cada uma das máscaras ou adereços, não é máscara, são chapéus, mas engraçado porque eles têm um aporte de máscara, né? Algum? Muito bem acabados, né? Assim, a coisa bem feita. Então, essa é uma diferença, não é, do ensino da arte atual. Não é que é um ensino da arte que se vê participando da cultura como um todo. E que todas as áreas do conhecimento concorrem, né, para a construção do conhecimento arte. E como é que você faz isso? Lendo, não é? Pesquisando, escrevendo, produzindo. Retomando agora a fala das professoras, uma delas fala, gostaria que eles tivessem contato com a produção da humanidade, né, desde os seus tempos imemoriais, para os alunos terem contato com a arte que aquele homem produz. Eu achei muito feliz ela ter dito, o homem produz e não produzia, porque essa é uma especificidade do nosso campo. A arte, ela não tem passado. Na hora que você entra em contato com uma obra de arte, esse contato acontece no presente. Não é? É lógico que seus referenciais são diferentes, mas ela é no presente. E esse contato, não é? Ele na verdade é no mínimo uma operação bilíngue, para voltar para a coisa da leitura e da escrita. Porque tem o código da arte e o código da nossa língua, não é? Então, a arte diz coisas, vou usar um outro chavão,
para brincar. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esse é um chavão. Mas se a gente puder ressignificar esse chavão, é assim, um artista, às vezes, com um gesto sintético, ele coloca tanto significado, tantas coisas, que na hora de você conversar sobre isso, você vai precisar, sei lá, páginas de textos. E isso eu acho que é uma grande colaboração da nossa área para a questão da leitura e da escrita. Eu vou interrompê-lo um minutinho, porque a gente volta, retoma esse mote que a senhora está puxando aí. Preciso passar um pouquinho para o professor Guilherme. Tá bom. Falávamos um pouco antes do programa começar que esse projeto tem um desdobramento e que esse desdobramento se vê numa produção desses materiais e na venda desses materiais. Como é que isso funciona? Posso retomar um pouquinho? Claro, à vontade. Boa noite também. A primeira questão é de que esse projeto, no caso específico, tem uma conotação geográfica, trabalhando com diferentes espaços, diferentes culturas, e na própria perspectiva da comunidade local, fazendo links com esse sentido de identidade dos alunos e das alunas, que, como é destacado no próprio texto, na questão da identidade local, em especial quando o aluno escolhe a partir da sua confessionalidade religiosa e a aluna pela sua identidade étnico-cultural, né? Então isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante, também extremamente geográfico e que pode ser trabalhado, na perspectiva que são 3 escolas, uma na zona sul da cidade, uma na zona leste da cidade e uma na zona norte da cidade, constituindo que na geografia a gente conhece como o sistema espacial em rede, não contíguo, não de relações de vizinhança, mas uma relação de continuidade do saber, nesse caso específico, que é um desafio para professores e para alunos. O senhor disse que nesse projeto são 3 escolas integradas fazendo isso, da Zona Norte, da Zona Sul e da Zona Leste. Bastante distante, 60 quilômetros mais ou menos, nas extremidades. E o desdobramento feliz, e que no caso específico, através da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, é que esse grupo de professoras participa de um curso com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio também, na questão da geração de renda, que parte desses alunos e dessas alunas foram também para a oficina de estampas. E essa estamparia está sendo transformada em fichários escolares e num sistema de escambo, inicialmente, com um mercado formal e informal, gera renda para as alunas. E agora as professoras estão passando por um processo de formação nessa questão da economia solidária, que é uma perspectiva da própria Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Indústria e Comércio lá, fazendo com que, então, a arte e o exercício da expressão se transforme em renda para essas famílias e para essas alunas, com uma estética que é própria sua, né? Ou seja, a própria escola atuando na comunidade, tendo um papel de mudança nessa realidade também, né? Exatamente. A gente tem uma participação no programa de hoje já, a primeira, é a Tânia aqui do Rio de Janeiro. Olá, Tânia. Olá, Bárbara. As futuras professoras normalistas e professores regentes do teleposto do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, cumprimentam a todos com boa noite. Eles perguntam aos especialistas que indiquem, por favor, sugestões para a utilização do livro didático dentro de uma leitura crítica, já que as disciplinas de hoje, que são arte, geografia e ciências, contêm em seus livros uma variedade de ilustrações e textos que merecem uma atenção especial para o planejamento das aulas. Mais uma vez, parabéns por esta série e uma boa noite. Obrigada, Tânia, pela sua participação, como sempre, você também aqui frequentando o Salto. Obrigada. Professora Elizabeth, a Tânia faz uma referência ao texto também do boletim, né? De que forma fazer essa leitura também dessas imagens dos que estão dentro dos livros didáticos, né? Bom, Tânia, boa noite. Eu fico bem satisfeita de poder falar com essas professoras ou futuras professoras da Escola Normal, que eu acho que é um ponto que merece a nossa maior atenção
E eu gostaria de dizer o seguinte, que o enfoque dado ao livro didático no nosso texto, que eu acho que você está se referindo, ele tem a ver com essa perspectiva da leitura crítica ou de uma pedagogia mais crítica. Aquilo que está efetivamente escrito pelas palavras, e aquilo que está atrás das palavras, ou além das palavras, ou até mesmo de saber por que são aquelas as palavras ditas. Então, no nosso texto é falado em algum momento pela professora de ciências que trabalhou conosco, por que todos os exemplos dados no livro de ciências fala sempre nos homens? Por que os exemplos não vêm pelas mulheres? Nós da História da Arte temos uma pergunta clássica, né, Cristina? Por que a História da Arte é um reduto tão masculino? Nós conhecemos tão poucas artistas. Será que as mulheres faziam tão pouca arte, produziam tão pouca arte? Então, esse enfoque do descobrir o que está além da palavra, o que está além da imagem mesmo, que vem com a pedagogia crítica, com os estudos críticos, vem com essa abordagem mais culturalista, é a que nos vai referenciar para poder chegar às razões efetivas ou a um resultado mais efetivo de um comportamento de entendimento da realidade e que vai melhorar também a nossa inserção nessa própria realidade, para alterar com ela, no caso, por exemplo, da participação feminina. É evidente, a gente sabe hoje, que as mulheres devem ter produzido bastante no cenário das artes, embora o registro disso não tenha ficado. Professor Guilherme, quer comentar? Eu vou pedir só um minutinho, porque a gente vai primeiro para a Mônica e a gente volta e o senhor responde, ok? Mônica. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Johnny Charles, supervisor do teleposto Polo Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. Sabemos que não se consegue trabalhar com geografia sem que se faça uma viagem sobre as paisagens, o universo e a história. Em cima desse conceito, qual seria o papel da leitura e da escrita? Obrigada ao Johnny, que tem participado também todos os dias aqui. Professor Guilherme, essa é a sua especialidade também, né? Geografia. Então, por favor, fique à vontade para retornar à questão anterior trazida pela Tânia. Acho que faz até uma ligação com o Johnny, no sentido que o próprio texto dessas 3 áreas de conhecimento no boletim é com linguagem inclusiva de uma forma proposital. Que a gente pode colocar em discussão até com os colegas da língua materna, mas o texto está todo com uma linguagem feminina e masculina, com barras, lembrando alunos e alunas, professores e professoras, que é um aspecto que a gente precisa destacar sobre o sentido dessa sociedade constituída, entre outras coisas, pelo gênero masculino. Posso interrompê-lo? Algumas pessoas poderiam ver e costumam dizer que essa utilização do professores e professoras, alunos e alunas, até que ponto isso não chegaria ao limite do é politicamente correto? Ser usado só por ser politicamente correto. A nossa intenção, e justamente o próprio texto, quando na parte de ciências enfatiza a questão da imagem da mulher, a imagem do homem, na parte de geografia, quando fala sobre as subjetividades e da história e da artes também, a gente está provocando essa discussão, porque ela passa muito facilmente na escola. A nossa própria professora, que faz um belo trabalho, a professora Célia, ela se refere ao gênero masculino como exemplo da sociedade, né? Só que a sociedade também são mulheres, são homens, são crianças, são velhos, enfim, isso é um aspecto importante. No caso específico da pergunta do professor Johnny, justamente quando o aluno se refere que viu numa revista que a professora trouxe as mulheres de pescoço grandes e que usam argolas, e a outra aluna disse que viu no programa de TV um quadro Salvador Dalí, isso é um material riquíssimo para a geografia. Só não vamos fazer turismos de apenas passar pelos espaços ou feiras de países, de saber tudo sobre um país e não contextualizar isso regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Esse é o grande desafio de mergulhar nas perspectivas que não é só da economia, não é só do sentido geopolítico geral, mas também não ficar na curiosidade, mas a geografia que provoca e se provoca entender a sociedade a partir do espaço. Ok, a Francisca, do Tocantins, participa com a gente agora. Olá. Aqui é a Francisca Botelho Alencar, coordenadora do teleposto do Colégio Estadual José Luiz Siqueira, em Vanderlândia, Tocantins. Eu pergunto, quando o professor de geografia prioriza trabalhar as características dos países que sediam a Copa do Mundo, baseado no texto, eles estão trabalhando uma área de interesse dos alunos.
Que metodologias o professor deveria utilizar para abordar esse assunto? Obrigada, Francisca, pela sua participação no programa de hoje. Professora Elizabeth. Olha, eu acho muito difícil responder essa questão do ponto de vista assim, das metodologias que o professor deveria utilizar. Na realidade, o que a gente pode pensar a respeito disso? Primeiro, que quando um professor faz uma escolha, que ele elenca o que ele vai trabalhar, nessa escolha já tem, assim, já está priorizado, já está evidenciado um ponto de vista do que é conteúdo, do que é conhecimento, e ele já pensa em algum momento quais os conhecimentos que ele pode tirar dali, ou que ele pode relacionar com aquele foco de interesse dos alunos. Dizer uma metodologia, dizer um como fazer, eu acho que é muito difícil, vai depender do quê? Dos elementos que ele tem, dessa perspectiva que ele pessoalmente adota, do grupo com o qual ele trabalha, dos recursos disponíveis na sua escola ou indisponíveis. Às vezes a gente trabalha pela presença, muitas vezes a gente trabalha pela ausência dos recursos. Na realidade, o que acontece, o que pode acontecer a partir de uma perspectiva como essa? A Copa do Mundo está acontecendo, o que nós, por exemplo, da arte faríamos? Né? Qual seria a nossa questão em relação a esse tema? Seria trabalhar exclusivamente as imagens do esporte da Copa, ver os artistas que estão trabalhando com futebol? Essa é uma possibilidade. Quais os artistas, ou qual a arte, ou qual a expressão daqueles países, como aqueles países reagem, relatam, enfim, existem muitas relações possíveis de serem feitas. Professora? A parte de design, né, da Copa, né, logotipo, uniformes, né? Tem muitas opções, né? Existem muitas opções. Até o enfoque da própria escola. Se a escola está assentada num projeto, por exemplo, de geração de renda, né? Se esse é o todo maior da escola, pode entrar justamente com essa questão. Uniforme, chapéu, logotipo, pasta, mochila, né? Como é que aplicaria, do desenho, enfim, tem muitas formas de relacionar este assunto com todos os componentes curriculares. E com muitas linguagens, né? No caso da geografia, tu passas desde a cartografia, da questão da orientação, das escalas, da localização, até essa dimensão muito importante, que é o do contexto social, né? E não é o contexto social do turismo, né? Mas a coisa mais encorpada de análise. O Salto para o Futuro vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai conhecer o projeto Teia da Vida. Até já. O trabalho é voluntário e as crianças disputam cada vaga. Esse é o projeto Teia da Vida em Porto Alegre, que acontece no turno inverso ao das aulas. Participam alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Mariano Beck. Vamos conhecer agora o trabalho dos alunos da comunidade no Laboratório de Ciências e na Sala de Informática. O projeto Teia da Vida é desenvolvido há 8 anos pela Escola Municipal Mariano Beck, em Porto Alegre. Praticamente todas as áreas do conhecimento estão envolvidas nas diversas atividades do projeto. Tem geografia, tem ciências. Não esqueçam de colocar a localização aí no arroio. Vocês já colocaram? E também a posição aonde se encontra cada exemplar, para depois não confundir na hora de fazer o herbário. Tem matemática e tem, sobretudo, contato com a comunidade. O que o senhor acha desse arroio tudo entupido, cheio de lixo? Pois é, isso aí a gente tem que estar limpando, né? Tirando a sujeira, as malhocas, queimando, dá para queimar, que não dá. A gente bota fora, bota pro outro lado, entendeu? O senhor sabe qual as pessoas que jogam lixo? Aqui não é o caldo de jogar lixo, entendeu? Por o seguinte, aqui esse arroio vem lá de cima, então vem vindo para baixo. Então com a churrada vem trazendo sujeira. Está entendendo como é que é? Esse projeto visa, a partir de questionamentos e de situações ambientais criadas, levar o aluno a buscar esclarecimentos sobre esses questionamentos que eles estão vivendo. Por exemplo, tem um grupo que se preocupa com as coisas do mundo, com o macro, tem outro grupo que se preocupa com as questões da vila, outro grupo se preocupa com as áreas verdes. Nesse trabalho de pesquisa aqui no Arroio, o que você faz? Eu coleto água para a gente ver que tipo de micro-organismo contém na água e a gente vai fazer uma cultura no laboratório. E
e daí a gente vai deixar durante uma semana com umas folhinhas de alface em cima. Esta é a fase inicial do trabalho de pesquisa dos alunos do projeto Teia da Vida. Daqui, eles partem para o laboratório de ciências, onde eles vão analisar os materiais coletados. Cada grupo desenvolve o seu trabalho. Enquanto uns separam os micro-organismos da água e da terra, outros pesquisam as espécies de árvores e de animais da região. E todas as descobertas podem ajudar na pesquisa. Vocês encontraram algum material aí? Só larva de mosquito. Vocês têm certeza que é larva? Qual é a cor? Vermelha. Vermelha? Olha, aqui eu tenho um material que fala sobre os mosquitos. Então nós poderíamos abrir um espaço para estudar a vida do mosquito e de que forma ele se reproduz. Vamos pensar de que forma nós poderíamos contextualizar esse trabalho aqui na sala de informática. Nesta etapa, os alunos dão continuidade à pesquisa na internet em um CD-ROM, produzem folhetos explicativos, fazem relatórios e organizam o material das entrevistas com a comunidade. Nas pesquisas que nós já fizemos, muitos pais colocaram que falta conhecimento para eles. Então aí tem o papel do aluno, né? Ele vai ser o veículo de levar o conhecimento até a sua casa, até o seu vizinho, para sanear as suas dificuldades, os seus problemas. Nós estamos fazendo folder para alertar a comunidade sobre o que está acontecendo com o nosso arroio, que está muito sujo, e em dias de chuva nossas casas ficam encharcadas d'água e com sujeira. Outro grupo produz uma maquete do arroio e, mais uma vez, várias áreas do conhecimento estão integradas. Eu percebo que os leitores, os alunos, estão se interessando muito mais pela leitura atualmente, em função da imagem, porque a imagem enriquece o trabalho e faz com que os alunos tenham mais interesse pela leitura. A importância está nessa produção da criança, nessa participação, nessa coautoria, porque isto, a autoestima da criança faz com que ela esteja se preparando para resolver os problemas lá de fora. Professor Guilherme, o que o senhor gostaria de destacar dessa reportagem? Primeiro, o sentido de teia, né, o próprio nome do projeto, que constitui mais uma vez esse entendimento em rede, né, algo fundamental para a gente discutir na geografia hoje, pensando em blocos de poder, em relações entre regiões, enfim. A primeira questão é o espaço cotidiano, né? Sobre o entendimento de que a gente está falando do lugar onde as crianças moram, a questão onde elas também evidenciam a partir da leitura que a escola lhes provoca a questão do meio ambiente, os problemas ambientais, consequentemente a ocupação do espaço e entendimento de moradia e meio ambiente, questões ambientais como algo que é uma coisa só, né? E a perspectiva de linguagens. Várias linguagens na forma de leitura e escrita estão expressas nesse projeto. A linguagem cartográfica, através da maquete, o mapa, que pode ser utilizado, né? A carta do Exército, que é um instrumento muito bom de ser utilizado na escola, a orientação. E quero ressaltar a própria expressão cultural da escola na perspectiva do seu espaço, que é aonde ocorre esse projeto quando ele vai para dentro da escola. Ele ocorre no laboratório de informática, conhecido na rede como laboratório de informática, mas que não tem só computadores. Onde tem a pesquisa através da leitura variada da internet, do computador, né, dos livros, dos jornais, e tem a escrita através também computacional, da maquete, dos cartazes. Acho que deu para ver rapidamente, tinha os cartazes. Então, assim, há ali uma conjugação de áreas de conhecimento. Infelizmente, a professora de Geografia não pôde estar no dia da filmagem, da gravação, mas também de artes, geografia e ciências, né? E lembro a fala da professora de ciências em dizer
da questão dessa relação com a comunidade e resolução de problemas, né? E o sentido rico do que é comunidade, esse sentido de cooperação, de participação, que é fundamental para a gente pensar uma política pública que envolva esse tipo de projeto. Professora Cristina quer comentar? Eu vou pedir só um minutinho, porque a Luciene está aguardando a gente na linha. Vamos lá, Luciene, aqui do Rio de Janeiro. Aqui fala cursista Josiane, da turma 3102, do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos, ao Teleposto de São João de Meriti, CEPAC, com a orientadora Nazaré e professores locais. Gostaríamos de saber de que forma os professores de disciplinas como arte, ciências, etc., pode ajudar seus alunos a ampliar seus conhecimentos de leituras e ortografia e dissertação, levando-os a serem críticos e multiplicadores do saber aprendido. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Professora Cristina, por favor, a senhora gostaria de comentar a questão anterior, que foi o vídeo que nós mostramos. Isso, né? Gostaria sim. Gostaria também de parabenizar o projeto e dizer que das várias atividades que foram feitas, estavam sendo propostas, uma me chamou a atenção dentro da área de artes, né, da área de artes visuais, que foi a questão do folder. Não é que a menina falou, nós estamos fazendo um folder. Então, esse folder, para mim, eu acho que é um dos pontos chaves, porque o que vai entrar no folder, não é? O que entra e o que não entra. O folder é uma coisa pequena, você tem que selecionar. Então, tem que ser feita uma discussão do que é imprescindível que seja divulgado, ou o retorno para a comunidade. E depois a discussão da visualidade desse folder, não é? Que é o cerne da linguagem visual mesmo. Então, eu acho que é um bom momento, não é, da integração da arte com os outros conteúdos. Agora, professora Elizabeth, a pergunta da cursista do Teleposto São João de Meriti é em relação à escrita textual, ortografia, gramática. Como é que os professores de outras disciplinas... Essa é uma questão que surgiu ontem em relação à matemática. Se o aluno escreve sobre um determinado problema, enfim, faz uma dissertação numa prova ou num teste de matemática e há erros de ortografia ou gramática, qual seria o papel desse professor de matemática? E aí a gente pode trazer para as outras áreas também, no caso de artes, como é que o professor poderia ajudar esse aluno nessa leitura e nessa escrita, principalmente nessa escrita? Bom, em primeiro lugar, Luciene, como é que os professores podem ajudar os seus alunos a ampliar o seu repertório de leitura e de escrita? A primeira coisa que eu vejo assim na sua pergunta é a necessidade de tanto os professores quanto os alunos buscarem variadas fontes de leitura, buscar os mais diferentes textos, não apenas os textos didáticos, os textos do livro didático. Como é que a gente aprende a ler? Como é que a gente melhora a leitura? Lendo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente encontra na leitura respostas para as coisas que a gente está procurando saber, mais a gente gosta de ler e cada vez a gente lê mais e melhor, ou a gente compreende melhor a leitura que faz. Inclusive nas artes a gente tem a parte da produção, do ateliê, mas o projeto anterior mostrava bem, os alunos eles foram atrás de uma leitura também, que não era só essa leitura da visualidade, a leitura da imagem, era a leitura do texto também, a leitura da informação. E a questão da escrita, como melhorar essa escrita? O processo, eu digo que é o mesmo, é escrever. Como é que você melhora a escrita? Escrevendo. Agora tem aí uma discussão. O que é importante? O que é mais importante? Aquilo que você escreve, o assunto que você quer escrever, a sua ideia, aquilo que você quer dizer para o outro, ou a correção gramatical. O que vem primeiro? Não que os dois não sejam importantes. Então a nossa primeira questão, nós já discutimos isso no núcleo várias vezes, é o seguinte, o que você tem na cabeça, o que você quer dizer? A primeira coisa para escrever é ter alguma coisa para dizer para o outro que você vai escrever. Bom, no segundo momento, você tem que corrigir o que você escreveu. Corrigir não é assim, passar aquele lápis vermelho e matar o texto do aluno. Não, é
conversar com esse aluno e ver qual a melhor forma de dizer aquilo que ele quer dizer, buscando aquela correção acadêmica, gramatical, enfim. Ou seja, perdão interrompê-la, mas essa correção é por parte do professor ou do próprio aluno? O professor pode orientar o aluno a fazer essa correção, que seja ela ortográfica ou gramatical? Eu pessoalmente acho que cabe ao professor fazer. Né? Porque é a intervenção do professor, é a intervenção da escola que vai qualificar essa escrita e essa leitura. O problema estaria na maneira que ele faz isso. Na medida. Não adianta você saber as regras da gramática se quando você escreve o texto, essas regras estão ausentes. E hoje existem, eu acho que isso já foi abordado aqui nos programas anteriores, essa questão que os linguistas colocam que uma é a língua que se fala, outra é a língua que se escreve, né, os diferentes locais, né, as diferentes classes sociais falam de maneiras diferentes. Mas a primeira questão é como estimular a escrita. O que você tem para dizer? Tem alguma coisa para dizer que não seja que legal, então tá. Bom, tem alguma coisa para dizer? Quer passar um recado? Como esses meninos, eu achei super interessante, né? Os meninos tinham que dizer, tinham que perguntar, tinham que escrever, foram para o folder, possivelmente passaram o corretor do próprio computador, mostraram para sua professora e assim por diante. Acho que essas são formas de qualificar essa escrita. Corrigir totalmente só os grandes escritores. Nem nós, professores, escrevemos de forma assim tão impecável. Okay. Nem os jornalistas. Nem nós. Certamente. Por favor, professor. Lembrar o programa de terça-feira com a professora Ângela Rolla, quando ela falou sobre as especificidades de leitura e de escrita nos diferentes campos. Então, ler e escrever em artes não é a mesma coisa que em português, na nossa língua materna, ou em geografia. Quer dizer, as regras gramaticais são as mesmas, a estruturação desse texto, ele vai ter o seu código próprio. E isso é importante que, na minha tarefa como professor de geografia, na sua tarefa como professora de arte, a gente consiga estabelecer essa estrutura própria da linguagem do campo de conhecimento. E aí dialogar entre si. Agora a gente tem perguntas, não é isso, Mônica? Eu tenho outra pergunta da Tânia Colodete, de Duque de Caxias. Entendemos a mímica como um gesto que o corpo produz e fala silenciosamente. Como o professor poderá utilizar este recurso para trabalhar com uma turma que tem dificuldade de interpretação de texto? Professora Cristina, teria alguma contribuição para a Tânia nesse sentido? Eu vejo, não é, o trabalho com essa linguagem específica, porque dentre as linguagens performáticas, vamos dizer assim, não é, dança, expressão corporal, a mímica é uma delas. Juntando com aquela pergunta que a Elizabeth respondeu, como ajudar os alunos, eu vejo o trabalho com mímica como mais uma das possibilidades que o professor tem para trabalhar com seus alunos, não é? Das variadas áreas de conhecimento que a gente tem a trabalhar. Eu acho que a mímica, não é? Se ela for trabalhada como área de conhecimento específica, ela tem um código próprio. Não é só você fazer um arremedo de uma situação, é você também se apropriar de signos e símbolos, não é, que fazem todo um discurso, que a diferença dele é que ele não é verbalizado. É um outro código, eu acho que seria interessante. Ok, a Eliane do Espírito Santo está aguardando e vai fazer agora a sua pergunta. Olá, Eliane. A pergunta é: a arte pode ser trabalhada de várias maneiras. Peço sugestão para integrar nas disciplinas de História e Ciências, na primeira e segunda série do ensino fundamental. Boa noite e obrigada. Obrigada, Eliane, pela sua participação. Professora Cristina, a professora Elizabeth já deu algumas dicas no bloco anterior, né? A senhora teria outras sugestões de atividades nessas áreas em que a Eliane citou? História e Ciências, né? No ensino fundamental. Seriam, assim, exemplos de atividades. Não é? Então, vou voltar um pouco também para aquela primeira fala que eu fiz, não é, da professora que trabalhou com os chapéus, que foi pesquisar com os alunos a arte feita no decorrer do tempo, no decorrer das épocas. Essa é uma maneira de trabalhar a questão da história. E
Na hora que você entra em contato com a produção de cada período, você entra necessariamente em contato também com a produção tecnológica, com as descobertas científicas de cada período. Antigamente, muito antigamente, as pessoas trabalhavam com pedra, não é pedras lascadas. A gente sabe porque elas permaneceram. Se usavam madeira, tecido, esses não permaneceram. Posteriormente, com barro, né? Nós temos belos exemplos também de cerâmica. Então, nesse momento, a humanidade tinha desenvolvido, né, se desenvolvido cientificamente para dominar a questão, não é, do fogo e do barro. No decorrer da história, não é, a cada avanço nas outras áreas, a gente vê o correspondente nas artes. Até a gente chegar no século XX, que entra acrílico, uma série de materiais que não existiam anteriormente. Então, as coisas não são separadas. Na hora que você entra em contato com a manifestação artística, a história está lá, não é? É um problema de se colocar em contato e pesquisar. E a ciência também, porque o homem é um só. Não é? A gente divide por uma questão de facilidade de ensino, mas na verdade as coisas são uma só. Ok, obrigada. A gente vai voltar com perguntas com a Mônica. Sim, agora no caso não é uma pergunta, Bárbara. Eu tenho um relato de experiência da orientadora de aprendizagem Eliane Barbosa, do Teleposto de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. E ela diz que desenvolveu um projeto de música na escola dela com os alunos e descobriram o prazer de estudar através da música. Ela diz que antes da música eles achavam a aula muito chata. E ela diz também que juntos, professores e alunos descobriram que a escola, a música e o prazer podem andar juntos. Eliane, obrigada pelo envio do relato de experiência, e se vocês quiserem comentar... Eu queria aproveitar o relato da Eliane, né, e passar uma pergunta para a professora Elizabeth. Também tem que se ter um cuidado para não se cair, pelo menos no caso das artes, numa prática que eu particularmente vivenciei na época em que eu estudei. Como, por exemplo, tem aquela aula de arte chatíssima porque eu vou ter que misturar cores e sou obrigada a fazer alguma coisa para agradar ao professor, né, um desenho ou o que seja. E num caso até específico, uma vez eu misturei verde e rosa. E ele disse para mim que nunca misture essas cores, porque são duas cores que não combinam, né? Assim como no texto, na leitura de um texto escrito, você tem que ver coerência, se o aluno conseguiu colocar as suas ideias, aquilo que ele queria, aquela mensagem que ele queria transmitir. Na leitura da imagem também tem que se passar por alguns estágios, não é isso? Eu gostaria que a senhora falasse desse estágio e desse risco também para não cair para o outro lado, de ser, como a professora falou ali, se tornava chato antes, também tem que ter um cuidado para não se tornar chato, porque tem que ser obrigatório, porque eu tenho que produzir alguma coisa para agradar aquele determinado professor. Bárbara, eu acho que fica claro aí pela sua experiência o quanto o ensino da arte não teve assim digamos, uma cancha paralela, separada dos demais componentes curriculares. Nós tivemos um ensino extremamente tecnicista, reprodutor, com modelo pronto, em todas as disciplinas, na arte também, né? E aonde... O que acontece com as demais disciplinas? A produção não de um novo conhecimento e nem da construção do conhecimento do aluno, mas uma repetição daquilo que o professor disse ou que está escrito no livro didático. O pessoal da Mangueira, com todo respeito ao professor, mas o pessoal da Mangueira não ia gostar nada de saber que verde e rosa não combina. Não combinam. Então, nesse caso, ele queria que até o seu padrão estético, o seu gosto estético, coincidisse com o próprio gosto dele, que possivelmente não era mangueirense, né? Com certeza eu adoro verde rosa. Para ele. Então eu vejo que essa é uma questão. Quer dizer, lá pelas tantas você vai ter que respeitar, sim, tanto na leitura da imagem como em outras leituras e na escrita do aluno, opiniões, posicionamentos, formulações que não coincidem com o seu. Né? E a gente já sabe, essa é a questão crítica. Diga, Cristina. Queria complementar. Bárbara e os outros professores, eu acho que quando a gente está construindo alguma coisa, a gente passa necessariamente por momentos muito chatos, não é? A questão da gente enfrentar coisas que não são tão agradáveis faz parte do aprendizado. Mas eu entenderia o seu chato como sem sentido. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença. Quando uma coisa não tem sentido,
ela fica absolutamente esvaziada. Agora, quando uma coisa tem sentido, e mesmo assim é chato a gente estar passando por aquele processo, porque para construir as coisas a gente tem que, às vezes, repetir, tem que corrigir, tem que voltar, tem que tentar outra vez, fazer cada vez melhor. E às vezes isso é muito chato. Então eu acho que eu grifaria esse chato traduzindo por sem sentido. As coisas têm que fazer sentido e fazer parte de um todo. Elas têm que estar amarradas numa ideia maior. Não é? Não para apresentar algo do gosto do professor, apresentar por apresentar para ele algo que eu produzi e que seja do gosto dele e não do meu. Daí é sem sentido. Depois do intervalo, os nossos convidados destacam os principais pontos deste programa que está discutindo a leitura e a escrita nas aulas de arte, geografia e ciências. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo o trabalho com a leitura e com a escrita nas aulas de arte, geografia e ciências. A partir de agora, os nossos convidados fazem um resumo deste que é o 4º programa da série Ler e Escrever, Compromisso da Escola. Eu quero começar pelo professor Guilherme. Quais são os seus destaques sobre o debate de hoje? Começando até pela Eliane do Espírito Santo, na relação de que se nós vamos tratar de artes e ciências, assim como a professora Maria Cristina colocou, nós vamos trabalhar sobre muitas áreas de conhecimento. Exemplo, na tradicional divisão dos anos iniciais da escola fundamental, trabalhar a escola, a casa, o bairro, o município, o estado, como uma regra quase fixa, mas que não é obrigatória para ninguém, que nós podemos constituir o prazer aí a partir da música, da arte, da expressão plástica da própria comunidade e entender isso como expressão do espaço. E o espaço que não é só a descrição, mas o espaço que como está posto no texto, é prazer, é espaço que se constitui em constituição, me repetindo, do sujeito, das suas identidades, né? Isso é fundamental. E sobre a expressão de escrever pela cartografia, escrever através da arte, escrever através do som e entender que toda a sociedade ela tem uma relação profunda com o espaço onde ela habita. E isso constitui a geografia hoje. Entender que o espaço é a nossa referência de materialização de muitos aspectos da nossa sociedade. E, consequentemente, nós estamos falando de geografia. Obrigada, professor. Professora Elizabeth. Bom, eu gostaria de destacar, acho que são 4 aspectos. O primeiro é essa ideia assim, da aprendizagem enquanto prazer. Né? Muitos autores nos dizem que sem prazer não há aprendizagem. Só que esse prazer não significa exclusivamente o prazer estético, o prazer das sensações. Muitas vezes é um prazer muito trabalhoso. Pode ser o prazer do saber, do conhecer, que dá trabalho, que exige investimento, tempo, aplicação. Mas sem esse prazer, nós não conseguimos aprender. Para nós, particularmente, a leitura e a escrita são fontes de prazer. A segunda questão que eu queria destacar é a ideia de leitura naquela perspectiva que o Paulo Freire foi tão insistente e que apareceu tão bem nessas experiências aqui retratadas. A leitura do mundo, né, ou a leitura de mundo. E, consequentemente, uma escrita de mundo também, uma inserção nesse mundo de uma maneira assim mais efetiva. Né? Quando a gente vê aquelas crianças fazendo uma inserção na realidade, isso é ler o mundo, entender esse mundo e participar para transformar esse mundo naquele local, né, no seu local, na sua comunidade. Nesse caso da experiência de ciências, eu achei extremamente interessante aquela congregação de tantas áreas do conhecimento na construção de uma coisa que hoje eu acho que a gente está chamando de ecossidadania. Então, todas as áreas do conhecimento concorrendo para a formulação dessa questão que é a constituição da ecossidadania. E gostaria ainda de resgatar uma outra questão, que foi a primeira fala da professora Cristina, é a ideia da imagem e da escrita. Que se a escrita dissesse tudo, não haveria necessidade da imagem. E se a imagem, a visualidade, dissesse tudo, nós não teríamos tido esse longo trabalho de constituição da escrita. Então, na realidade, tanto a escrita, né, essa escrita convencional, verbal, quanto essa linguagem imagética são
consideradas por alguns autores como de mútua iluminação. Nenhuma delas de estudo, mas elas são necessárias, se iluminando mutuamente. Obrigada, professora. Professora Cristina. Isso. Eu gostaria de terminar a minha fala aqui hoje, voltando ao primeiro vídeo, que o projeto tinha a seguinte pergunta: o que você tem na cabeça? Então eu gostaria de completar: o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. Eu acho que é a junção dessas duas coisas que faz com que a gente consiga desempenhar a nossa tarefa de uma maneira completa. E acho que essa questão da leitura e da escrita, né, não só da nossa língua, né, como também de todos os códigos, trata fundamentalmente do direito que a gente tem de entender as coisas e ser entendido. Né? Acho que isso é uma coisa básica para o ser humano. E acho que o professor ele deve encarar com coragem e firmeza essa tarefa que ele tem de orientar, não é, o aluno na aquisição dessas linguagens, desses códigos. E ao mesmo tempo que orienta, ele também tem o dever de exigir que esse aluno seja cada dia mais acurado, não é, nas suas competências, porque isso só leva a uma ampliação dessa capacidade tão básica do entender e ser entendido. Obrigada, professora. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer as presenças do Guilherme Reichwald, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Sul, da Elizabeth Aguiar, professora da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, e da Maria Cristina Rizzi, vice-coordenadora do Núcleo de Promoção da Arte e Educação da Universidade de São Paulo. No próximo programa, o último dessa série, vamos discutir a importância de o professor ser um leitor constante e os reflexos dessa postura na formação de novos leitores. Até lá, Salto para o Futuro, há 10 anos acompanhando a educação brasileira.